Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já deixa você, peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Nação, mais um corte. Meu povo, estamos chegando, começando mais um Domingão com Benja aqui na CNN Brasil. E você também pode nos assistir simultâneo no canal da CNN Esportes no YouTube, hein? Você assiste lá e assiste cá. E a audiência, obrigado, hein? Semana passada bombou lá e cá. E vamos começar aqui hoje, que tem de assunto, mano. O que tem de assunto, Michel? Vamos lá pro Palmeiras, cara. Olha, o Palmeiras, na minha modesta e singela opinião, deu adeus ao título brasileiro. Palmeiras, 2 jogos contra o Fluminense ontem e contra o Vitória. O Palmeiras foi muito mal e o Flamengo ontem foi muito bem. Amassou o Red Bull Bragantino e o Flamengo abriu 4 pontos, faltando 4 rodadas, né? 4. São 4 rodadas ou 3? 4, né? São 4 rodadas. Então, acho que dificilmente, na minha opinião, o Flamengo está com 99,99% campeão brasileiro. Não vejo o Flamengo mais perder o título. Eram esses 2 jogos, Michel. Era o Vitória e o Fluminense. O Palmeiras fez 2 pontos, aí ferrou. E hoje, lá na Vila Belmiro, ô Michelito. Prefere o Ratinho. Acabou o gás? Acho que acabou. Acabou o gás? Do Parmeira? É. Ah, o Parmeira é aquele Guaraná de 3 litros, né? Não. Chegando no Eu final. me surpreendi, já não... cara. Eu também me surpreendi. Eu errei na minha previsão. Eu achei que contra o Vitória e o Fluminense, o Palmeiras ia fazer 6 pontos. Não, eu também. A gente falou aqui no programa. O Palmeiras ele não vence há 4 jogos e nos 3 últimos não marcou um gol sequer. Se isso não é acabar o gás, o que é? Mais de 5 horas, Então, 5 acabou o horas gás. sem fazer gol. Então vamos ver aí, ó. Estamos vendo aí os momentos de Palmeiras E e merecia ter perdido esse jogo aí. E teve um lance inusitado ontem. Qual deles? Não sei se vocês viram que o Fábio, o goleiro do Fluminense, está saindo. Sim. E os torcedores do Palmeiras começam a xingar ele. É. Ele falou a real. Ele olhou para os caras e falou, vocês não tem que me xingar, não. Vocês não ganharam do Vitória, não ganharam do Santos. Não, é verdade. E quer me xingar, A culpa não é minha, que não. queriam que o Fluminense entregasse o jogo. Pô, e o Fluminense foi com meio time de desfalque, hein? E aí, merecia ter ganhado o jogo. E jogou melhor que o Palmeiras. Mas, ô Benja, pra falar a verdade, o Palmeiras ontem novamente foi um time xoxo. Foi um time aí que teve uma chance do Flaco Lopes aí que ele acabou chutando e o goleiro fez a defesa. O Abel lá. tá bravo com ele, hein, mano? Esse lance, mas mas pudera, ele- porque aquele lance Abel do tá segundo bravo tempo. com ele. Aquele segundo lance lá no segundo tempo, que ele teve a oportunidade de tocar pro Vitor Roque, que tava melhor colocado que ele resolveu bater no gol e nem acerta o gol, ele pega na perna do zagueiro. É um lance, Michel, que o atacante que tá melhor colocado fica pé da vida Não, quando a isso bola não não entra, tem, né? não tenha dúvida, mas muitas das vezes quando você entra, você viveu um período muito bom, Flaco e Vitor Roque ali voando. Aí ele vai, chega a seleção argentina e tudo mais. Aí quando as coisas não estão dando certo, você não faz gol, você não consegue repetir as mesmas atuações, aí você fica naquele desespero de fazer número, sabe como é que é? E você acaba tomando decisões erradas. A bola na trave do Canóbio. Então, assim, eu acho que esse momento o Flaco, ele realmente naquele lance ali, não garanto que o Vitor Roque iria fazer o gol ali, entendeu? Mas a melhor opção era ter tocado. Ô, Michel, acabou? O Flamengo é o campeão brasileiro desse ano? Bem, já vou te falar que, assim, ficou muito difícil pro Palmeiras, mas você sabe como é que é futebol. Eu cravaria até umas 6 rodadas atrás que o Palmeiras ganharia o Campeonato Brasileiro e hoje a gente vê aí o Flamengo com 4 pontos na frente e, como você falou, 99,99. Eu falei 99, por Vai, eu falo aí 90, vai. Eu não vejo Sabe por que acabou, Benja? Mas você acabou? Cara, Sabe por que acabou? E eu vou dar um dado básico aqui. Sábado que vem tem a final da Libertadores, irmão. O Palmeiras ele não vai jogar contra o Grêmio com a equipe titular. O Palmeiras ele precisa focar no título que, teoricamente, ele tem mais chance de tentar ganhar. Quando você vê o Flamengo discurso- pega o Galo terço. Perdeu a Copa Sul-Americana
E a torcida tá descendo o cacete, um baita de um time pipoqueiro também. Então o Flamengo, Benja, além de... Não. Pera lá, mas é a minha opinião. Ó, o Flamengo, além de ter mais elenco que o Palmeiras, tá no momento melhor. Ele tem a opção de colocar um time reserva que vai ser mais forte do que o time reserva do Palmeiras. E a possibilidade, Benja, do Flamengo ganhar e o Palmeiras perder o jogo, já elimina matematicamente qualquer chance. Não. O Flamengo ele pode ser campeão já na próxima rodada. Se ele ganhar e o Palmeiras perder, acabou. Olha como eu errei todas as minhas previsões. Eu achei que o Palmeiras ganhava do Vitória e achei que ganhava do Fluminense. Deveria, né? E eu achei que o Atlético Mineiro seria campeão da Sul-Americana e que na terça-feira, para coroar a cereja do bolo, para botar a cereja do bolo, o Galo ia entrar contra o Flamengo babando. Porque tem a rivalidade de Atlético Mineiro e Flamengo. A rivalidade é entre a torcida, Benja. O jogador não tá nem aí, Benja. Não, você que pensa, mano. Executou o Bragantino. Pegou o Bragantino pela frente, foi lá e fez o resultado no Maracanã. 3-0 sem tomar conhecimento. Os 3 gols aconteceram no segundo tempo. Cebolinha, bem, hein? O Cebolinha tinha perdido espaço, de repente começou a reconquistar essa posição. Havia uma especulação de saída, inclusive para o Grêmio. Esse Cebolinha me serve, né? Muita gente questionando até, não, mas o Cebolinha tá meio numa zona de conforto e tal. Porque ele realmente não estava indo tão bem e até tinha perdido espaço. Mas diante de alguns desfalques, ele tá aproveitando a chance. O Everton Cebolinha jogou muito bem, participou de várias jogadas ofensivas do Flamengo. Mas tem um cara que tá mandando não só no Flamengo, mas no campeonato. Estou falando de Georgian de Arrascaeta. Que jogador esse uruguaio. Impressionante o que ele está fazendo. Ele já tem 18 gols e 14 assistências. Se eu não me perdi, tá? Se eu não me perdi, eu acho que ele chegou a esse número. É bizarro o que ele está fazendo. Ele está ditando o ritmo, ele está jogando leve, solto, tá fazendo gol, assim, que é uma enormidade, num erro de saída do Bragantino. Ele vai lá e faz o gol, né? Puxa pra canhota, chuta no canto, o goleiro nem vê. O Cebolinha cava um pênalti, né? Ele chuta, o jogador do Bragantino mete a mão na bola e o Jorginho, que não erra pênalti, né? Foi lá e converteu, 2-0. E aí na sequência o Arrasca dá uma assistência açucarada para o Bruno Henrique fuzilar o goleiro Cleiton e fazer o 3-0. Fora os ameaços, né? O Flamengo jogou muito melhor, muito mais time e com isso o Mengão chegou aos 74 pontos. 74 pontos, faltando 3 partidas para terminar o Brasileirão. Só que tem um detalhe. O Flamengo agora se volta para a final da Libertadores. Sábado que vem contra o Palmeiras. Mas antes, na terça-feira, encara o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Esse aqui é o detalhe. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio na terça-feira em Porto Alegre, o Flamengo será campeão com 3 rodadas de antecedência, né? Porque restarão 6 pontos em disputa e o Flamengo terá chegado a 77 pontos e o Palmeiras terá estacionado nos 70. 7 pontos de vantagem, com 6 em disputa, o Flamengo se tornará o campeão brasileiro. O Cruzeiro poderá chegar a 77 até, se ele vencer todos os jogos até o final e o Flamengo perdendo todos os jogos. Mas, mesmo assim, o Mengão teria uma vitória a mais. Então, ele seria campeão matematicamente. Ou seja, na terça-feira, o Flamengo pode ser campeão brasileiro de 2025. É muito difícil, tá? Acho até que o Flamengo não deve ter dificuldades para vencer o Atlético Mineiro, que vai estar destroçado depois da perda do título da Sul-Americana. Claro, vai ter que se voltar para o Brasileirão, mas assim, de que maneira, né? Como é que se remobiliza depois de tudo que aconteceu, da pancada que os caras tomaram lá no Paraguai, na derrota para o Lanús nos pênaltis? Claro, vai querer dar uma resposta para a torcida, mas o Flamengo é muito mais time. Então, essa parte eu não acho difícil. Agora, o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, não é que eu acho impossível, mas assim, é óbvio que o Palmeiras é favorito. Mas tem um outro detalhe. O Palmeiras não está jogando nada. Que loucura. O Palmeiras vem numa sequência terrível e eu achava que viria hoje essa reação, essa recuperação. Cara, se não vier na terça-feira, eles vão entregar o título. Então virou uma final para o Palmeiras. Olha que sorte do Grêmio. Só que justamente no jogo para ambos, nas partidas, antes da viagem para Lima,
para que eles decidam a Libertadores. Então, cara, se o Palmeiras perde o título na terça-feira, o título brasileiro, claro que não quer dizer nada. Vira uma outra história, é uma final de Libertadores que pode, inclusive, motivar o Palmeiras, né? Tipo, perdendo, vamos em busca da Libertadores. Mas, cara, esse emocional, ele carrega, né? Não tem como. Ao passo que o Flamengo, campeão na terça-feira, chega embaladíssimo para conquistar mais um título no sábado. Mas o que mais me alerta nesse momento é o desempenho das equipes. O Flamengo tá aqui e o Palmeiras perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, com muitos desfalques, é verdade. Depois recebeu o Vitória, já com os caras da data FIFA, o Abel preferiu segurar, colocou no segundo tempo, não venceu o jogo, empatou em 0-0 contra uma equipe da zona do rebaixamento. O mesmo aconteceu com o Santos, mas aí perdeu o jogo, empatou com o Vitória em casa e recebeu o Fluminense. E vamos lá, cara. Tinha todo o contexto para o Fluminense não dificultar a vida do Palmeiras, na medida em que o Fluminense não quer ver o Flamengo campeão brasileiro. E o Fluminense já fez a sua parte, ganhou do próprio Flamengo no Clássico, no Maracanã, no meio da semana. Então, o Fluminense foi encarar o Palmeiras, e se o Fluminense perde para o Palmeiras, ele dificulta a vida do rival. Ao passo que ele ganha do Palmeiras, ele tá ajudando o seu arquirrival, que venceu o seu jogo do Bragantino. Mas o Fluminense foi muito digno, tá? Porque o Fluminense jogou. Esse vídeo aqui, ele é uma linha tênue, né? Esse vídeo aqui, ele é uma linha tênue. Porque assim, a gente que faz conteúdo, nós temos a possibilidade aqui de conversar, desabafar, tentar descontrair da melhor forma possível. Mas é um momento tão difícil, tão delicado, que muitas vezes, muitos torcedores preferem às vezes até ficarem no seu particular. Eu sou da seguinte opinião: se eu apareço aqui na vitória, eu tenho que aparecer na derrota também. Se eu apareço aqui para parabenizar o Palmeiras de uma virada épica em uma semifinal de Libertadores, eu tenho que aparecer também para lamentar aquilo que aconteceu. É uma semana muito delicada. É uma semana que não só a gente vir aqui falar e desabafar uma linha tênue, mas o futebol passa por uma linha tênue. Vivemos uma semana onde daqui a 7 dias, menos que 7 dias, né? Daqui a 6 dias, teremos uma final de Libertadores, talvez uma das maiores finais de todos os tempos. E hoje temos que sentir ali aquele gosto amargo da frustração, que com certeza vai ser carregada há alguns dias. Só que ao mesmo tempo a gente não pode carregar isso. Porque a gente não pode canalizar essa energia, colocar essa energia no jogo de sábado. Então é complicado. Para ser sincero com vocês, eu nem sei como começar esse vídeo, eu nem sei o que falar exatamente nesse vídeo. Qual que seria o cenário ideal, tá? O cenário ideal seria, mesmo que o Flamengo vencesse ontem, ok, mas o Palmeiras vencer também, e a gente continuar no mesmo, sabe, na mesma disputa, os 2 pontos de diferença, e a gente ir assim para a Libertadores. A sensação que eu tenho, e o que pode acontecer, é que a gente pode ir para uma Libertadores já com o Flamengo matematicamente campeão. E é isso que eu quero conversar com vocês, né? A declaração que o Abel fez na coletiva, uma declaração muito forte, muito forte. Eu confesso para vocês que eu achei até exagerada. Ao mesmo tempo a gente acha meio pé no chão, mas ao mesmo tempo parece exagero. E ao mesmo tempo isso pode aumentar uma pressão sobre nós. Enfim, muita coisa pode acontecer. Então eu já vou chamar a vinheta. Neto, você acha que se o Palmeiras trouxer a Libertadores, atenua tudo isso? Creio que sim. Creio que sim. Só que se não trouxer a Libertadores, piora tudo isso. As pessoas vão lembrar desse discurso aqui. Então o Abel, ele joga uma cartada muito perigosa, né?
A gente não sabe qual que é a real estratégia e a real intenção do Felipe Luiz. Agora ele tá com um campeonato delineado muito na mão dele. E talvez para ele seja correr um risco demais começar a pensar só na Libertadores e não pensar no jogo de terça-feira. Para ele isso pode representar um risco. Então o Abel meio que tipo prefere tirar a pressão do Campeonato Brasileiro das costas dos jogadores e vamos focar na Libertadores. Enquanto isso, o Felipe Luiz faz o caminho inverso. Não, temos a Libertadores, mas também temos o Campeonato Brasileiro. Cada um puxa a responsabilidade da forma como acha que é. Mas, se o Palmeiras eventualmente perde a Libertadores, meu amigo do céu, o tempo vai fechar de todas as formas possíveis que você imaginar. Porque a galera vai resgatar esse discurso dele e vai falar assim, tá vendo aí, ó, desistiu do Campeonato Brasileiro e perdeu a Libertadores. Então... é isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal, galera. Ativa no sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais que a gente usou aí para deixar os créditos de direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.